Meu amor, deixa eu te falar. Eu te chamei aqui, basicamente, eu pedi para você apresentar aí, para as pessoas entenderem que eu estou falando como um cara do mercado financeiro, como um cara que entende de investimentos e que, obviamente, tem um olhar mais apurado para esse possível novo ministério do Lula. É o seguinte, eu saio nas ruas e como as pessoas sabem que eu fiz uma campanha ferrenha voltada para o presidente Bolsonaro e estava muito próximo da base, estou, né? Muito próximo da base do presidente, então as pessoas logo adorariam tomar um café com ferro. Olha esses olhos, olha só, está sendo cantado pelo Gabs. Boa, Gabs! Ah, os olhos de piscina mesmo. Então, o que acontece, Rafael? As pessoas saem, me encontram na rua e elas me olham assim, com os olhos arregalados, e falam: Antônia, por favor, o que você está sabendo? Que você pode falar? Você pode me ajudar? Eu estou muito apavorado. Uns dizem que vão congelar, outros dizem que a moeda vai virar igual a moeda da Argentina, outros dizem que assim a gente vai, isso aqui vai virar uma Venezuela. Ai, eu quero mudar de país. A outro fala: eu estou desesperado, eu não tenho reserva econômica, ou eu tenho, não sei o que fazer. É isso, 24 horas nas ruas, Rafael, por onde eu vou. Aí hoje eu falei com Eu Flavinha imagino. Penato, que é minha sócia na Associação Mães do Brasil, uma associação sem fins lucrativos, que eu não sei se você sabe, que a gente tem, que faz um trabalho voltado para erotização infantil, pedofilia, a, e violência doméstica. Eu falei: Flavinha, eu preciso conversar hoje com alguém que entenda bastante de grana e que possa, né, seja confiável, assim, que seja uma pessoa que tenha propriedade, vamos dizer assim, para falar um pouco sobre esse possível, né, novo ministério do Lula. Eu acredito que isso aqui seja verdade, porque já está em vários veículos grandes, né, da grande mídia e tal. Então, eu penso que se mudar alguma coisa aqui, seja muito pouco. E aí, Rafael, eu queria conversar com você, já começando aqui na ordem do que eu recebi aqui, da Advocacia Geral da União. Esse Rochinha, você conhece? Não. Mas, basicamente, né, o PT prometeu que ia colocar políticos em todos os cargos. Ele está cumprindo o que prometeu, né? O O Rochinha é um advogado. mercado, usualmente, eles colocam os companheiros, né? Então a gente, a minha grande briga, assim, nos últimos meses, né, de comunicação, foi: pô, a gente vai sair de um Guedes, né, de um Tarcísio, de uma Tereza Cristina, do Fábio Faria, e toda essa turma aí, né, teve alguns erros também nos ministérios, né, Não, Faria eu não acho. mas, Faria eu assim, vou a te média foi excepcional. assim, o Fábio sempre foi um lorde comigo, sempre me tratou muitíssimo bem, deve até ficar chateado pela minha posição em relação a ele, mas eu acho que o Fábio Faria, de longe, foi um bom ministro das comunicações. Minha opinião. E não é pessoal, não tenho nada contra o Fábio. Estou falando, analisando como uma, uma reles comunicadora. Eu acho que ele não foi um bom ministro das comunicações. Não sei se você concorda comigo. Não, eu acho que foi, sabe? Porque assim, a gente tem que, quando a gente pergunta, né, estou conversando com uma mulher aqui que conhece bem de moda, de coisas de mulheres, pergunta: "Olha, esse produto aqui, essa bolsa é cara comparado com o quê? Né? Esse carro aqui é caro? Pode ser caro, 200 mil, 100 mil, 300 mil, 500 mil, é caro comparado com o quê? O Fábio foi um bom ministro? Eu acho que foi. Comparado com os antecessores, ele foi um ministro acima da média. Né? Agora, o Fábio, talvez, se tu perguntar, ele teve, por exemplo, o destaque que teve o Guedes, né, que fez com que o Brasil tivesse a menor inflação do que os Estados Unidos, menor inflação do que na China, mais crescimento que na China, mais crescimento que nos Estados Unidos. Talvez não. Talvez ele conseguiu fazer a façanha que fez o Tarcísio no Ministério, sem dinheiro, trazer 1 trilhão de investimentos contratados no Brasil. Talvez não, mas ele, dentro do que ele se propôs a fazer, ele levar 5G para todo o Brasil. Ele conseguiu passar na Câmara a privatização dos Correios, que o senhor Deixa eu te Rodrigo falar, tem Pacheco sentou 5G em aí em Porto cima. Alegre? Tem 5G em Porto Alegre? Porque aqui no Tem, Rio de Janeiro não tem, em São Paulo não tem. tem.
É um processo, né? Não é aperta a mão e sai funcionando, vai por etapas, né? Mas eu acho que no futuro vai ser tudo Starlink, né? Do Musk, né? Vai baixar o preço e vai ser tudo conectado no Starlink, não vai ter mais nada disso aí, vamos ver, né? Aí você vê, e aí foram milhões investidos. Então, essas e outras coisas, essa última a atrapalhada aí dos dois Fábios, ele e o Van Garden, eu achei aquilo ali tipo de um amadorismo sem tamanho. Aquilo influenciou, assim, na última semana de votos para o presidente, na minha opinião, na minha reles opinião, tá? Uhum. Eu vou te dizer o que influenciou bastante, na minha opinião. O Roberto Jefferson dá 55 tiros na Polícia Federal com duas bombas, bombas de efeito moral que foram transformadas na grande mídia como chama? Granadas, né? Quer dizer, isso foi um problema muito sério, né? E na véspera da eleição, a Carla Zambelli sacou uma arma e andou 2 quarteirões com uma arma em punho, né? Esses dois pontos aí tiraram bastante voto. Agora, o problema das rádios, que foi denunciado pelo Fábio Faria e o Van Garten, eu acho que foi uma coisa séria, que realmente é um problema que existe uma auditoria, né? Não sei se foi colocado na hora. É que quando tu olha para trás, né, e tu vê, poxa, perdemos por 1,5 milhão de votos, 2 milhões de votos, e aí tu vai, né, tem sempre um culpado, né? E, poxa, é difícil nessa hora tu dizer, puta, foi por isso, foi por aquilo. Agora, eu posso te afirmar com todas as letras que o Roberto Jefferson ter dado 50 tiros de fuzil na Polícia Federal não foi positivo, né? Nem a Carla ter sacado aquela arma no sábado, na véspera da eleição, né? Dando munição aí para todos os veículos de comunicação que operaram contra o presidente usarem isso insistentemente em todas as mídias, né? Um dia antes da eleição. Isso eu tenho certeza que não foi positivo. Na verdade, é o seguinte, o PT fez um balão de ensaio, né, durante a campanha, eles praticamente anunciaram o Meirelles, né, numa coletiva, né, e o Meirelles, de todos os nomes que foram citados até agora, era um nome que o mercado ia gostar, tá, porque ele consegue transitar no meio político, né, ele consegue transitar no meio do PT, mas, veja, a ala mais radical do partido, Gleisi, Rui Costa, Mercadante, né, não queriam o Meirelles lá, né? E, veja, o Lula, ele teve um mandato, primeiro mandato, que foi bem sucedido, assim, politicamente, ele pegou, óbvio, né, o boom de commodities, tudo mais, mas quem estava lá era o Meirelles, né? E eu achei que ele não ia arriscar, ia colocar o Meirelles de novo, né? Mas não, aí a gente está vendo aqui a equipe de transição, ele chamou o Manteiga hoje, né? Guilherme Melo, Chamou Nelson manteiga para Barbosa, que foi Chamou manteiga para quê? o Manteiga está na equipe de transição econômica. Aí colocou o Nelson Barbosa, né, que foi uma tragédia, assim, né, um ministro da Dilma que praticamente quebrou o Brasil, né? Guilherme Melo também, que é um nome muito assim difícil, assim, da gente, muito diferente do atual governo, né? E aí o Lara Rezende, né, que deu uma guinada aí, tá, né, que é um cara e aí o Pércio, né, que é o melhor nome aí desses aí citados, né? Mas, assim, mas eu acho que nenhum desses nomes vai ser ministro da Economia, para ser bem sincero, porque, assim, se o Lula errar no ministro da Economia e o mercado não gostar, né, como não gostou do nome do Haddad, o dólar subiu ontem, bateu já 5,30, hoje bateu 5,30 de novo, a Bolsa já caiu de novo, o juro já subiu de novo. Se tiver uma alta do dólar, vai pressionar bastante os combustíveis, né? E a gente tem um petróleo em um nível mais alto hoje, e a gente tem um diesel, que a Petrobras está segurando o preço do diesel, né? O diesel teria que ter subido 15% já. A Petrobras está segurando meio que na canetada, né? Então, quando subirem o preço do diesel, né? Se o petróleo subir mais ainda, se o dólar subir, o petróleo subir,
pessoal vai ter que reajustar o diesel 15%, 20%, talvez 30%. Imagina subir o preço do diesel. Não, 15% já está defasado. Tem que subir 15% o diesel, já está. Mas, se ele colocar um ministro da economia ruim e o dólar subir, quando sobe 5% o dólar, tem que subir 5% o diesel. Sobe 10% o dólar, 10% do diesel. Só que já tem 15%. Então, se o dólar voltar para 5,50, os caras vão ter que subir o diesel 25%. Imagina, com esses caminhoneiros já revoltados, sem auxílio, ter que subir o diesel 25%. A probabilidade disso dar uma merda gigantesca é altíssima. Não sei se tu lembra, quando o Temer assumiu, teve aquela famosa greve dos caminhoneiros. Aquela greve dos caminhoneiros, ela durou 10 dias. Parece que foi um mês, né? Foram 10 dias de greve dos caminhoneiros. Tem um hortifruti que eu frequento aqui perto da minha casa. Nos lugares onde ficavam as frutas, tinha mate-leão. Era desesperador. Olha, eu lembro, eu fiz um stories disso, que até hoje eu não vou me esquecer nunca. Foi uma coisa muito sinistra. Eu não encontrei legumes nem frutas lá. Quer dizer, eu comprei 3 bananas, porque era o que tinha restado lá. É que nem quando a gente está na padaria fim do dia, né? Tipo, na padaria do Hortifruti, por exemplo, do Zona Sul, sei lá, que é o mercado que frequenta aqui, tem uma hora que o pão sai, fica aquela fila. Aí você tá a última da fila, você pega o resto de pão que sobrou ali, porque esse aqui é o pão quentinho. Foi isso. Tipo, tinha me sobrado 3 bananas, e não tinha legumes. Então, eu voltei para casa, tipo, aí eu fiz uma sopinha pro meu pequeno, com um pedacinho de pimentão que tinha, tempero, meio tomate e, assim, muito pouquinho de cebola que tinha restado. Depois, tipo, andei pra caramba no dia seguinte para achar o mercado para fazer compra. Aquilo me assustou e aquilo me marcou de um jeito tão sinistro, assim, que eu não lembro de ter passado por um susto tão grande, sabe? Tipo, fudeu. Então, eu acho que o maior problema do Lula, uma coisa que me preocupa bastante, né? Naquele momento, a bolsa caiu 23%, e o dólar subiu 15%, né? Naquela greve de 10 dias dos caminhoneiros. Então, o PT ele tem esse fardo, né? Primeiro, que a gente está numa guerra, nesse momento, entre Rússia e Ucrânia, né? Que parecia que ia acabar cedo, não acaba nunca, né? Nós estamos com uma recessão nos Estados Unidos, né? Indo para uma recessão, tem 50% de chance dos Estados Unidos entrar em recessão hoje. Europa em recessão por causa da guerra. Todos os países desaquecendo o PIB, juros altos por causa da inflação, que disparou por causa da guerra, né? Petróleo alto, commodities agrícolas altas. Subiu tanto que agora está colapsando, né? Porque a demanda está colapsando com a queda das economias. Né? Então, o PT tem esse risco, e ele é um risco enorme. Imagina só, eles já não têm. O PT nunca enfrentou, né? O PT sempre comprou o Congresso com mensalão, com petrolão, com a porra toda lão. Imagina um Congresso que tem 100 deputados do PL, que hoje se declararam oposição, né? Sem esses 100 caras, tu não governa, porque 513 sobram 413, tu precisa de 313 para aprovar qualquer coisa. Fudeu. Né? Então, não faz nada, né? Se tu não, né? E veja, o PT sempre foi um partido destruidor. Olha, vamos votar aqui para qualquer coisa benéfica para o país. Vamos votar para aumentar o salário mínimo. Contra. Vamos votar para privatizar essa empresa e parar de dar prejuízo para o Brasil. Contra. Sempre a favor das pautas contra o Brasil, nunca construtivas, né? O que não vai fazer o presidente Bolsonaro, né? O presidente Bolsonaro falou hoje para o Valdemar da Costa Neto que, pautas construtivas para o Brasil nós vamos votar a favor, não importa qual seja. Então, voltando lá, o meu medo é que dê uma merda gigantesca com o preço do diesel, que vai dar 2 merdas de qualquer maneira. Primeira, se eles interferirem na Petrobras, eles vão quebrar a Petrobras de novo. Se eles não subirem o diesel, eles vão ter que subsidiar o diesel, e para subsidiar o diesel tem que mudar a lei das estatais, e não passa no Congresso, nem a pau. Então eles vão ter que usar o STF para dar outra canetada fora da Constituição, para mudar a lei das estatais e subsidiar o combustível. Para subsidiar o combustível, vai quebrar a Petrobras de novo. Então eles vão ficar com a seguinte opção: ou eles quebram a Petrobras,
ou eles sobem o diesel 30%. Se subirem o diesel 30%, os caminhoneiros param. Para o país e colapsa tudo. Né? Lembrando que hoje a gente tem um país, o Lula tem 50% de rejeição. Né? O Lula hoje, tu via aquelas pesquisas manipuladas, né? E eu muito critiquei. O Lula tem 33% de rejeição. O Lula nunca teve 33% de rejeição. Nunca, nenhuma vez. Ele sempre teve 45% mais. Né? Então, quando a gente vê aquela rejeição, Bolsonaro 53%, Lula 35%. Mentira, nunca foi isso. Foi sempre Bolsonaro e Lula 45%. Sempre foi muito parelho. Né? E todas as pesquisas nos fizeram acreditar que o Lula estava na frente. Fizeram as pessoas mais humildes acreditarem, a classe média acreditar. Né? Porque, assim, tu vê, se tem o certo e o errado. Né? E aí, tem uma coisa que é muito errada, mas tu vê um monte de gente apoiando, tu fala, poxa, será que é tão errado assim mesmo? Então, as pesquisas dando 55% dos votos para o Lula, as pessoas diziam, poxa, se está todo mundo votando nesse cara aqui, talvez ele seja inocente mesmo. As pessoas dão perdão da dúvida. Principalmente os jovens, né, que estão votando agora, que eram crianças, né, estão na faculdade, né, e caem aí nessa conversa fiada. Então, as pesquisas ajudaram a eleger o Lula, as pesquisas ajudaram a manipular as eleições. Né? Quando a gente vê uma pesquisa que na véspera, que foi o IPEC, deu 18 pontos de vantagem para o Lula, quando na verdade não era nem 5 que foi, os 5 que foi no primeiro turno não era 5, era 0, era empate. Mas as pesquisas fizeram as pessoas votarem no Lula para acabar a eleição no primeiro turno. Então, as pesquisas puxaram voto útil, derreteram o Ciro. O Ciro nunca poderia ter feito menos do que 7%. O Ciro teve quase 13% na outra eleição, em 2018. Ele fez 3%. E era para ter feito 7%. Esses 4% vieram de quem? Foi para o Lula. Então, a eleição no primeiro turno era para ter vindo empatada. Né? Então, foi tudo um conjunto de coisas. Né? Quando eu entrava no UOL, eu tenho os prints aqui, no UOL tinham 15 matérias, 14 falando mal do Bolsonaro, uma neutra. Né? Então, tudo isso, a minha preocupação grande é que talvez a gente esteja caminhando aí para 4 anos muito difíceis. Né? Principalmente se o governo do PT insistir em colocar um político na economia. Vai dar uma merda muito maior do que ele imagina. E ele vai ter que mudar rápido. E quando ele mudar rápido, vai perder credibilidade. Né? Então, ele está com esse machado aí na cabeça.